Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental, de Herman Doivert. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. O historicismo impede que acreditemos em modelos permanentes. Ele mina nossa fé nas verdades eternas da Palavra de Deus. O historicismo afirma que tudo é relativo e determinado historicamente, inclusive as crenças pessoais em valores duradouros. O demônio do historicismo pergunta da seguinte forma: você afirma que as escrituras sagradas revelam a verdade eterna? Você, preso nos seus dogmas, não compreende que a Bíblia, que você aceita como revelação de Deus, está ela própria sujeita ao processo de desenvolvimento histórico? Não é fato que o caminho do Antigo para o Novo Testamento é a grande avenida da história? Se o Antigo Testamento é a revelação de Deus, você não entende que essa revelação aparentemente se desenvolveu historicamente no Novo Testamento? Ou ainda acredita que o livro de Josué contenha a regra da vida para o cristão de hoje? Pode ainda cantar os salmos judaicos de vingança sem sentir que eles se chocam com a sua consciência cristã moderna? Pensa mesmo que o conteúdo da sua fé cristã seja idêntico ao da primeira comunidade cristã? Você fala de princípios políticos e apela para a soberania das esferas, esquecendo-se que vivemos em tempos dinâmicos. A mudança é tudo. A constância do princípio não é nada. Para que você seja ouvido hoje, deve estar aberto para o espírito da época e, sobretudo, deve ser progressista. Desse modo, o futuro será seu. Quando o historicismo abandonou o motivo básico da criação, cometeu um erro grave. Identificou o aspecto histórico da realidade com a história do sentido concreto daquilo que aconteceu. Acontecimentos concretos, como as guerras, as revoltas, o surgimento de novas forças políticas, os descobrimentos importantes, as invenções, etc., pertencem todos à realidade concreta que, em princípio, funciona em todos os aspectos, sem exceção. Se perguntarmos a alguém o que é história, diria que é aquilo que aconteceu no passado. E essa resposta está correta, pois na experiência comum da vida cotidiana, não direcionamos a atenção para os aspectos abstraídos da realidade que são distinguidos numa abordagem teórica. Para exemplificar esta abstração na abordagem teórica, imagina que ontem um homem tenha fumado um charuto. Esse acontecimento faz parte do passado, mas nada digno de ser considerado um acontecimento histórico. No entanto, uma observação mais cuidadosa revela que este acontecimento tem, de fato, aspecto histórico, que seria a introdução e popularização do tabaco na cultura ocidental. É imperativo, portanto, que identifiquemos o aspecto histórico da realidade com o aspecto orgânico, do sentimento emocional, da distinção lógica e demais aspectos que Deus deu à realidade na sua ordem da criação. A base desta distinção não é o que acontece no aspecto histórico, mas
como acontece no aspecto histórico. O historicismo carece do critério para distinguir o aspecto histórico da realidade dos outros aspectos e, de acordo com ele, o aspecto histórico e a realidade completa são uma coisa só. O núcleo do aspecto histórico, que garante sua própria natureza e irredutibilidade, é o modo cultural de ser. A atividade culturalmente formativa é diferente da atividade por meio da qual as formas duradouras aparecem na natureza. Os cristais de rocha, os favos de mel, as teias de aranha e assim por diante não são formas culturais, pois elas não se originam a partir do livre desígnio e do livre controle de um material, mas de processos naturais e dos instintos, os quais se movem de acordo com esquemas e leis fixos e imutáveis. Na história da criação se vê que o modo cultural de atividade formativa está fundamentada na ordem divina da criação, quando Deus ordena ao homem que subjugue a terra e tenha domínio sobre ela. O modo cultural de uma atividade consiste no controle sobre o material pela formação de algo de acordo com um livre desígnio. O livre controle se revela na formação histórica do poder. Sem poder pessoal, uma descoberta ou invenção que pretenda controlar a natureza não pode ser historicamente formativa. Por exemplo, Leonardo da Vinci foi um grande artista e também cientista. Era dito que ele já sabia como construir um aeroplano, mas seu conhecimento não veio à tona, pois não teve apoio para isso. Do contrário, poderia ele ter exercido efeito formativo sobre a história do mundo. Como inventor, ele não teve formação histórica de poder e influência histórica, a qual ele tinha como artista. E qual seria, então, a natureza do poder pessoal de que dispõe o verdadeiro modelador da história? Muitos, inclusive teólogos, acreditam que o poder é algo diabólico, talvez por entenderem poder como força bruta. Estes não concordam que o cristão exerça poder a fim de aplicar os princípios cristãos à sociedade. Mas, novamente, se esquecem de que, na criação, Deus mandou o homem subjugar a terra e exercer domínio sobre ela, e que, ao longo da história, Deus se revela como o Todo-Poderoso. O problema é que o poder que foi dado ao homem também pode ser usado para o mal, quando ele se entrega ao pecado. Na verdade, não só o poder, mas toda dádiva dada por Deus, como a vida, o sentimento, o pensamento, a beleza, etc., pode ser colocada a serviço do mal pelo pecado. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.